Segundo Cristo, por T. Austin Sparks. Editorial 2. A primeira parte desta consideração foi uma pesquisa geral em uma declaração quanto à natureza e propósito da Igreja Universal e das igrejas local. Passamos agora a examinar os fundamentos, mas algumas coisas já ditas precisam ser elucidadas e ampliadas. E o assunto agora considerado servirá a esse propósito e tocará vitalmente os primórdios da Igreja em ambos os seus aspectos, o universal e o local. A certa altura, fizemos uma declaração que, se não compreendida corretamente, poderia levar a uma posição falsa e a resultados infelizes. Foi o seguinte: o reconhecimento da Igreja é um evento de caráter tão revolucionário que a emancipa de todos os sistemas meramente tradicionais, históricos e terrenos, como veem os apóstolos e especialmente Paulo. Quão importante é que isso seja mantido no contexto? Em outras palavras, como é necessário que o reconhecimento seja realmente um evento? Há muitos que rompem e se tornam pessoas ou movimentos autônomos em qualquer outro terreno ou ocasião que não seja uma crise espiritual de ver o positivo caminho do Senhor. Isso geralmente leva a mais limitação e negação do que foi encontrado na posição que eles deixaram. É verdade que Paulo, a certa altura, chegou a uma crise definitiva sobre o judaísmo e a partir daquele dia disse: eis que nos voltamos para os gentios, Atos 13:46b. Mas não foi assim que ele ou os outros apóstolos entraram na igreja. Algo aconteceu dentro antes de acontecer fora. Seus espíritos foram à frente de seus corpos ou da razão. Eles migraram internamente. O Espírito Santo os levou até onde eles não haviam pensado ou talvez pretendido ir. Foi tudo um movimento espiritual, não algo de homens. Foi o Espírito Santo inculcando o significado de Cristo. Agora somos levados a essas características e princípios mais positivos de um movimento divino. A primeira delas está longe de ser fácil de afirmar sem o risco de mal-entendidos. Mesmo as próprias palavras usadas estão abertas a uma falsa interpretação. Isso ocorre porque estamos na presença de um dos muitos paradoxos abundantes na Bíblia. O paradoxo aqui é o de Cristo satisfazendo o coração e, ainda assim, o Espírito alcançando e sempre. No entanto, quando corretamente entendida, esta primeira característica é perfeitamente clara em toda a Bíblia e claramente vista em todos os movimentos de Deus, uma vez que a própria constituição do homem, desde sua primeira divagação, é sempre devagar. E a história é uma longa história de divagação humana do caminho de Deus. Todos os movimentos de retorno de Deus foram o resultado de outro elemento poderosamente em ação. Este elemento é o que podemos chamar o descontentamento divino. Devemos enfatizar fortemente a palavra divino, embora a palavra do Senhor possa ter chegado a patriarcas, profetas, juízes, apóstolos, resultando em uma comissão e um mandato. É muito fácil discernir que, antes ou por essa palavra, foi encontrada neles uma inquietação, uma insatisfação, uma sensação de que havia algo mais na intenção de Deus. Interiormente, eles não estavam resolvidos e satisfeitos. Talvez eles não pudessem defini-lo ou explicá-lo. Eles não sabiam o que queriam. Não era apenas uma disposição ou natureza descontente. Não era apenas crítica ou queixa ou descontentamento, um espírito de estar contra o governo, como de um descontente. Deus não estava satisfeito e ele estava em movimento. Esses espíritos sensíveis, como Abraão, Moisés, Samuel, Daniel,
Neemias e uma multidão de outros em todas as épocas, Antigo Testamento, Novo Testamento e desde então, foram os pioneiros de Deus, por causa de uma ligação interna com seu divino descontentamento. Claro, este é um aspecto de todo progresso espiritual, mas é muito verdadeiro para cada coisa nova de Deus. Ainda estabeleceremos a base da diferença entre natural e espiritual, humano e divino, descontentamento, mas no momento estamos preocupados com o fato e o princípio. Se esse descontentamento for uma atividade verdadeiramente divina, não será uma questão de mera frustração humana, não terá nada a ver com ambição natural ou agressividade. Isso se resolverá em uma simples questão de vida ou morte espiritual. Isso se tornará uma dor de alma. Os interesses pessoais e mundanos deixarão de governar. O que é político do ponto de vista das vantagens nesta vida deixará de ditar o rumo. Pode haver uma restrição divina quanto ao tempo, mas a questão final inevitável é conhecida no fundo. Sabe-se que uma crise é iminente, e a questão é a obediência ao caminho do Espírito ou a rendição à política. Se o Espírito for puro e a vida em Deus for altruísta, haverá um sentimento crescente de não pertencer, de já ter seguido em frente ou de estar com o Senhor, e é apenas uma questão de ser obediente à visão celestial. Quantas vezes, quando entramos em algo novo do Senhor, podemos dizer: isto é o que tenho procurado e anelado. Eu não sabia o que era, mas isso responde a um chamado profundo em meu coração que me manteve insatisfeito por anos. Assim como a confissão ou salvação de um indivíduo é sempre com a sensação de ter voltado para casa, uma igreja local deve ser para a companhia, a comunidade, uma volta para casa, o suprimento de uma necessidade profunda, a resposta a um anseio profundo, apenas meu lar espiritual. O Espírito esteve em uma jornada de busca espiritual e agora encontrou, ou está começando a encontrar a resposta. Esta busca nunca chegará ao fim até que finalmente estejamos todos em casa, mas alguma coisa diretamente alinhada com o fim e da própria essência do pleno deve ser encontrado na representação da família local. Já deixamos claro? Você vê que igrejas não devem ser apenas congregações, locais de pregação ou locais para observâncias religiosas? Elas deveriam ser, em seu início, constituição e continuação, a resposta à insatisfação de Deus, aquilo que lhe fornece a resposta para a sua busca milenar nos corações de todos os envolvidos. Se há uma coisa que Deus deixou bem claro, é que Ele está comprometido com a plenitude de seu Filho, Jesus Cristo. Essa plenitude deve encontrar a sua primeira realização na igreja, que é a sua plenitude. Portanto, Deus só se comprometerá com aquilo que estiver de acordo com esse propósito. Como dissemos em outro lugar, pode-se tomar como axioma que, se quisermos encontrar Deus comprometendo-se, é essencial estar totalmente alinhado com seu objetivo em um determinado momento. Mas Deus deve ter um caminho claro e livre. A igreja e as igrejas não são agora o ponto de partida de Deus, embora devam estar muito perto dele. Algum trabalho sério deve ser feito antes que possa haver uma verdadeira expressão da igreja em qualquer localidade. Portanto, uma rápida olhada na Bíblia deixará claro que a própria porta da casa de Deus era o altar. Ele bloqueou o caminho e, ao mesmo tempo, abriu o caminho para o santuário. No Novo Testamento, é claro, é Cristo crucificado em linha direta com o Pentecostes, a igreja e as igrejas. A cruz barra o caminho e aponta o caminho. Mas quando a igreja é alcançada, por assim dizer, esse não é o fim da obra da cruz. Quando entramos, a cruz ainda governa. Assim acontece que, no Novo Testamento, temos muito sobre a cruz em A Igreja e as Igrejas.
é bastante claro que, quando o progresso espiritual em direção à plenitude última de Cristo foi interrompido ou impedido, ou quando as coisas se tornaram contaminadas ou desordenadas, o Espírito Santo, através das cartas dos apóstolos ou por uma visita, trouxe a cruz com um significado mais pleno ou ênfase mais forte. Isso pode ser visto imediatamente quando lemos cartas como aquelas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Hebreus, com a cruz como chave. É de volta a Cristo crucificado que o Espírito invariavelmente conduz ou chama quando a pureza, a verdade, a vida, o poder e a liberdade estão em questão. Qual é, então, a relação particular da cruz com a Igreja e com as próprias igrejas? Indubitavelmente, a cruz diz que em qualquer expressão verdadeira de Cristo, individual e coletivamente, que é o único objeto de sua existência, não há lugar para o homem por natureza. Cristo crucificado vai além da porta, que é a expiação, justificação, justiça como aceitação pela fé. Cristo crucificado é, em representação, a devastação de toda a raça da velha criação com sua natureza. O grito agonizante de abandono de Deus, os sinais que o acompanham em um sol escurecido, terremoto e rochas dilaceradas, tudo compreendia o poderoso não de Deus e do céu para aquela criação. Esse foi o clímax abrangente de todos os ponteiros da morte nas eras passadas. A morte de Cristo foi infinitamente mais do que o martírio de Jesus. Era universal e eterno. Nesse veto abrangente estava envolvido todo o reino afetado e infectado pela influência e toque corruptor de Satanás. Trazer de volta qualquer esfera de Deus, qualquer coisa que esteja sob essa proibição é, por um lado, negar e contradizer a cruz, e, por outro lado, mais cedo ou mais tarde, para enfrentar certa devastação. Isso foi demonstrado muito cedo como uma instância de sinal no caso de Ananias e Safira, Atos 5, bem como por outros em Atos e em Corinto que introduziram o raciocínio natural, as paixões e o comportamento no reino da jurisdição do Espírito Santo. Há muita história trágica contida no que dissemos aqui. Não menos importante, a fraqueza, reprovação, confusão e ineficácia da igreja e das igrejas. O homem natural serve-se da igreja. Nela ele mostra sua importância, seu desejo de poder, seu desejo de autoexpressão, muitas vezes no próprio ministério, e muitos outros aspectos de sua individualidade. Aquela coisa satânica que foi gerada na corrida quando o Supremo Eu ganhou a vontade do homem por um ato de fornicação espiritual, pois foi isso que provou ser. Nas igrejas é muito frequente e demais encontrarmos as próprias pessoas e não supremamente Cristo. No início, o essencial, como veremos mais adiante, eram os homens espirituais, como opostos ao homem natural. Como a Igreja Universal repousa unicamente sobre o fundamento de Cristo crucificado, sepultado e ressuscitado, as igrejas devem assumir seu caráter desde o fundamento. Cada membro deve ser um homem ou uma mulher crucificada. Todo ministro deve ser um homem crucificado. É evidentemente assim. Nenhum homem deve pregar sobre qualquer outro fundamento, a não ser que seja compelido pelo Espírito Santo. Ele não deve ter natural gosto pela pregação. A ambição de pregar deve ser crucificada. Nós realmente acreditamos que antes que uma verdadeira expressão de igreja possa emergir, o fundamento da cruz deve ser profundo e verdadeiramente lançado com efeito devastador sobre toda a carne. Mas, se o Senhor pretende ter tal expressão, a aplicação da cruz explicará o significado. Isso não será e, pela natureza das coisas, não pode ser feito de uma só vez. O movimento em direção à plenitude é progressivo.
Assim, repetidas vezes, esse movimento é marcado pelos ajustes, liberações e purificações mais completos de novas e profundas obras da cruz. Para a maior plenitude de Cristo, deve haver profundo desespero de qualquer virtude, habilidade, recurso, exceto Cristo ressuscitado e presente no Espírito Santo. Não podemos formar ou fundar igrejas assim, mas o Senhor pode criar um núcleo de líderes bem crucificados, edificando com isso e a partir disso. Se juntarmos Mateus 16, 18 e João 12, 24, veremos que a primeira é uma declaração de propósito e intenção. A segunda é a maneira pela qual isso aconteceria. Esse é o caminho orgânico, isto é, através da morte e ressurreição em que cada grão compartilha e para o qual todos os grãos, individualmente e coletivamente, são um testemunho. De acordo com o desejo de T. Austin Sparks de que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente e não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos que você opte por compartilhar essas mensagens com outras pessoas para respeitar seus desejos e oferecê-los livremente, livre de quaisquer alterações, livre de qualquer encargo, exceto custos de distribuição necessários, e com esta declaração incluída.